Erros comuns de líderes de manutenção que custam caro. Não deixe que eles aconteçam com você. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle de automação, trabalho há mais de 20 anos com manutenção industrial e hoje nós vamos falar sobre o que um líder de manutenção precisa saber na prática. Vamos lá? Bom, o que faz um líder de manutenção? Gente, como todos os líderes, né, existem habilidades a serem desenvolvidas, né, para trabalhar aí com o pessoal, fazer gestão de pessoas, gestão de resultados, riscos. Então, tem uma série aí de habilidades que devem ser desenvolvidas. Detalhe, tudo que eu falar aqui pode ser desenvolvido nas pessoas. Então, caso de liderança, às vezes a pessoa, mas essa pessoa aqui não tem perfil de líder. Gente, ninguém nasceu líder, salvo grandes exceções, que são líderes aí desde pequenininhas, né? Desde criancinhas. A habilidade de liderança ela pode ser desenvolvida nas pessoas. E para o líder de manutenção é da mesma forma. Se você é um técnico de manutenção, um mecânico de manutenção, eletricista, quer ser um líder, você tem que estudar, né? Absorver conhecimento dessa liderança para estar desenvolvendo as habilidades necessárias para esse cargo. Vamos lá falar um pouquinho. Ó. Imagine que você é um maestro, né, de uma orquestra, onde cada músico, membro da equipe, da sua equipe, e cada instrumento, cada equipamento, cada ferramenta, né, aí da manutenção, precisa estar em harmonia, em perfeita harmonia. Para que a música, né, a sua operação aí de manutenção, tá, suas manutenções, fluam sem interrupções, né? Na verdade, é para que a sua manutenção seja bem executada e a operação flua sem interrupções, tá? O líder de manutenção é esse maestro, responsável por garantir que funcione, né, em síncrona, né, em sincronismo. Sincronismo de manutenção, de recursos, né, de operação, de produção, né? Então, isso é muito importante. Em termos práticos, gente, um líder de manutenção é responsável por gerenciar a equipe, então, distribuir as tarefas, motivar, treinar e resolver conflitos. Sim, resolver conflitos. Nós trabalhamos com pessoas e não robôs. A pessoa um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Um dia está com um problema pessoal, outro dia está com um problema profissional, com alguém dentro da equipe. Isso vai estar no seu cotidiano. Você vai ter que fazer gerenciamento de conflitos, tá bom? Então, a gestão de pessoas, ela é muito complexa, tá? Você precisa entender cada lado, né? Você precisa separar, tirar o problema das pessoas, isolar ele. Qual é o problema? O problema foi que um colaborador lá da elétrica veio, abriu minha caixa de ferramenta, né? Tava só com o cadeado, abriu, pegou uma chave e foi lá. Tá, beleza. Mas vamos lá, vamos isolar o problema. O problema é ele ter pego a chave da sua maleta sem a sua devida permissão. Beleza, o problema é esse. Então, esse problema é um problema recorrente dessa pessoa? Aí a pessoa, não, ele pegou dessa vez. Tá, então é um problema pontual. E aí eu vou isolando, né? Ele pegou, qual foi a necessidade dele? Ele estava testando o equipamento e ele deixou a maleta dele lá, ele foi, pegou rapidinho ali, fez o teste e devolveu. Devolveu ali, limpa. Tá, então é um problema pontual e ele ainda cuidou da sua ferramenta. Sim. Então você vai isolando, gente, vai isolando, até você encontrar e falar assim, poxa vida, você deve devidas desculpas a ele por não ter pegado a ferramenta sem a permissão, né? E talvez você, um bom senso de entender a necessidade aqui, é claro, ele não está certo por pegar a ferramenta, né, sem a sua permissão, mas neste caso foi um caso pontual e tudo mais, beleza? As partes entendidas, problema isolado, foi um caso lá, né? Pontual e tudo mais, se acertam e beleza. Não, o problema é recorrente, esse cara, tal. Aí você tem que ir na pessoa, né? A pessoa que você acredita pelas normas da empresa e pelo cotidiano profissional, você entende que aquilo, ela
é recorrente, ela está fazendo proposital, ela tem uma coisa pessoal com aquela outra, aí é um modelo, né, de você chamar e entender o porquê, né? O porquê tem aquele atrito, tá? E, de novo, ir trabalhando, isolando, tá? Da mesma forma que faz para consertar uma máquina, você vai por eliminação, não é isso? Pode ser isso, testei isso, não é? Então, você tem que isolar os problemas para você resolver esses conflitos dentro da manutenção, tá bom? Tô falando isso porque eu vivo isso na prática, gente. Eu vivo, tá? Eu sou diretor do Grupo DAP Engenharia e aqui a gente faz gestão de pessoas, a gente tem isso na prática todos os dias, tá? Eu não li, né? Eu não assisti, eu vivo isso. Então, eu tô falando porque a gente passa por isso, tá? Então, planejar e executar manutenção, definir cronogramas, priorizar tarefas e garantir que os equipamentos estejam sempre em boas condições. Gerenciar recursos, controlar o estoque de peças, ferramentas e materiais, além de otimizar o orçamento. Garantir a segurança dos colaboradores e dos ativos também, né? Principalmente das vidas humanas das pessoas, tá? E os ativos em segundo lugar, tá bom? Os ativos fixos lá. Garantir a segurança, né? Implementar e fiscalizar o cumprimento das normas de segurança de trabalho. Resolver problemas, identificar falhas, diagnosticar causas e implementar soluções eficazes. A melhoria contínua, que é muito importante nos processos, gente. Buscar constantemente formas de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência. Gente, nós estamos falando aqui sobre habilidades de um líder que um líder de manutenção precisa na prática, tá? Falamos de algumas aqui, nós vamos falar de muito mais, então fica comigo até o final do vídeo para você saber tudo como proceder aí na liderança de manutenção. Se você almeja esse cargo, já vai estudando, vai consumindo conteúdo aqui no canal, porque você vai ser um grande líder, eu tenho certeza absoluta. Já faça a sua inscrição também, aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Nós agradecemos muito. As habilidades essenciais aí a gente vai entrar, tá? Então, a liderança, né? Inspirar, motivar a equipe, comunicar-se de forma clara e eficaz e tomar decisões assertivas. Gente, é muito importante para um líder trabalhar a dicção e a oratória, tá? Ah, mas eu não falo bem. Cara, isso são habilidades. Habilidades podem ser desenvolvidas, tá? Você se comunicar de forma clara, objetiva, ser didático, tá? É uma coisa a mais do líder, tá? Há líderes que eles têm perfil de líder, mas não tem uma boa comunicação, tá? Não tem uma didática, a dicção, tem que melhorar a dicção para falar com as pessoas, tá? Mesmo que a sua equipe, dentro da sua equipe, tenha pessoas mais acanhadas, pessoas tímidas, você tem que arrumar uma maneira de se comunicar bem com essas pessoas, tá? Comunicação é a chave do sucesso para a liderança, tá? Para você motivar, engajar, né, fazer gestão de pessoas, você tem que se comunicar bem. Conhecimento técnico, dominar os princípios de funcionamento dos equipamentos, as técnicas de manutenção e as normas de segurança, tá? Isso, você não precisa ser um especialista. Para ser um líder, eu não preciso ser especialista em automação, eu não preciso ser especialista em manutenção. Eu tenho que ter o conhecimento e desenvolver a habilidade de liderança. Tá? O seu foco é gestão, o seu foco é liderança. Você precisa ter, sim, na sua equipe os especialistas. Tá? Planejamento e organização, definir prioridades, elaborar cronogramas e gerenciar recursos de forma eficiente. Tá? Resolução de problemas, identificar falhas, diagnosticar causas e implementar as soluções. Tá? Transmitir informações. Então, a parte da comunicação, né? Transmitir informações de forma clara e objetiva para todos os envolvidos, todos os stakeholders. Tá? Gestão de pessoas, desenvolver e motivar a equipe, resolver conflitos e promover um ambiente de trabalho positivo, tá? Vamos a uma comparação com um exemplo do dia a dia, gente, para você que não é líder, tá? Para você que está nessa transição de carreira ou quer, almeja o cargo de líder aí, pense no líder de manutenção como responsável pela manutenção da sua casa. Então, você é responsável pela manutenção da sua casa, então você tem que liderar algumas coisas ali, tá? Algumas disciplinas. Então, saber quando trocar o filtro do ar-condicionado, manutenção preventiva, tá? Você tem uma cadência ali, né, que você tem que trocar esse filtro aí. Concentrar um vazamento de torneira, manutenção corretiva. Organizar a caixa de ferramentas, né? Gestão de recursos.
Garantir que todas em casa saibam o que fazer em caso de emergência. Segurança, tá? E sempre buscando formas de melhorar a casa, como se fosse com uma pintura nova ou uma reforma, né? Esse aí é o processo de melhoria contínua, né? Bom, e é isso, assim como na sua casa aí, você consegue fazer, tá? Uma analogia com o que você precisa para ser, né, para liderar, tá? Como eu disse, né, a liderança é uma habilidade, ela tem várias disciplinas, várias habilidades, você consegue desenvolver isso, tá bom? É uma coisa que eu acredito que ao longo da carreira é uma decisão que a pessoa tem que fazer, né? Se ela parte ali do status de técnico, né? De mecânico ou eletricista para um líder de manutenção, né? E se você decidir, você tem que ter esse conhecimento aí, já tem que ter, sabe, essa virada de chave, ela precisa de absorção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, tá bom? Bom, gente, hoje nós falamos o que um líder de manutenção precisa saber na prática. Espero que tenham gostado, tá? O conteúdo aqui eu sempre preparo com muito carinho, com muita dedicação para vocês e peço aí que se inscrevam no nosso canal, tá? Ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Tem mais 2 conteúdos aí de indicação para você que quer ser um líder, para você que trabalha na manutenção e quer desenvolver essas habilidades aí, tá bom? Até a próxima, um abraço.